Então, a atividade de hoje a gente vai fazer 2 restaurações com o ionômero de vidro. Primeiro a gente vai fazer uma com forro nas cavidades mais profundas, na parte mais profunda, um capeamento pulpar indireto. E uma a gente vai fechar a restauração toda com ionômero de vidro. E a outra a gente vai fechar e fazer só uma base, faz o forro e só a base até metade da cavidade, tá? Então primeiro a gente vai manipular o hidroxicálcio. Pasta base e catalisador em proporções iguais. Pode deixar bem pertinho. Tentar ver se você consegue aproximar. Manipular com o próprio aplicador. Deixar ele mais homogêneo possível, bem rapidinho. Manipulou, ficou homogêneo. Limpa a pontinha. Pega o aplicador e coloca lá no fundo da cavidade. Só lá no fundo. Como se estivesse pincelando. Aproveitar e fazer logo os 2 de uma vez. Cavidade já preparada. Muito bom. Então agora a gente vai aguardar ele tomar presa, né? Enquanto ele tem brilho, ele tem certa reação, né? Não é uma adesão, ele fica só justaposto, né? Esse material não se cola à cavidade. Depois que ele perde o brilho, ele não consegue nem você manipular, porque ele endurece e toma sua presa final. Tá, hidroxicálcio pronto, forro pronto. A gente vai aprender a fazer, na verdade, hoje, a manipular o ionômero de vidro. Então, placa de vidro, espátula 24. E aí a gente vai ver qual o seu ionômero de vidro, né? E esse, no caso, é um ionômero de vidro fotopolimerizável, ó. E aqui ele tem, olha, uma medida de pó para 2 gotas. A cor dele é A2. E como eu falei para vocês na aula, ó, esse aqui, ó, um GC Light Cured. Ou seja, ele é presa através da luz. Então, ele é fotopolimerizável. Vocês vão usar um convencional aí, normalmente, tá? Então, ele tem, ó, uma base. Antes disso, né, eu esqueci. A gente vai agitar ele pro pó ficar bem misturado, né? Esperar ele dar uma decantada para as partículas ficarem homogêneas. E a gente vai usar uma medida de pá. Essa pá é uma medida grandinha. Ó, rasa. Vamos colocar a medida bem certinha. Ó, bem certinha, essa é a medida. E 2 gotas. Lembrando que quando você vai remover, vai tirar a gota, essa gota ela tem que estar o frasco bem perpendicular. Uma, para não ficar com ar. 2. E como é que é a manipulação do cimento de ionômero de vidro? É por aglutinação. Então, a gente vai separar a porçãozinha do pó em 2 e você vai aglutinar, ou seja, você vai levar o pó ao líquido. Leva a primeira porção e você vai fazendo um pequeno movimento de amassamento. Diferente do óxido de zinco, esse material não precisa fazer força. Mas como ele é um material restaurador, ele não fica tão molinho, tá? E a gente tem um tempo de manipulação desse meu material. O convencional tem um tempo de manipulação de aproximadamente 60 segundos. Tá vendo que esse aqui, ele é mais denso, porque ele é um material restaurador, tá?
fez a consistência e agora a gente vai colocar dentro da ponta da Centrix. Então, lembrando que a Centrix, ela tem um êmbolo que a gente abre e puxa para trás. Vamos colocar o material dentro da ponta da Centrix. Deixa eu puxar mais um pouquinho. E esse aqui a gente vai colocar só como base, até metade da cavidade, que a gente fez uma porção menor. Ó. Aperta e vai colocando lá no fundo e vai levando ele, ó. A gente vai fazer primeiro um ionômero de vidro só com uma base. E aí a gente pode ir adaptando ele devagarinho, para ele ficar bem acomodado lá, até com o próprio aplicador, tá vendo? Do hidróxido de cálcio. E espera ele tomar presa. O nome da presa do ionômero de vidro é geleificação. Esse material, como ele é fotopolimerizável, a gente pode usar o próprio líquido dele pra gente acomodar esse material um pouquinho. Não é um excesso, né? É só pra deixar, ó, como se fosse um cheirinho, tira todo o excesso. Com o microbrush, você acomoda ele lá embaixo. Pra fazer a base. Vai ficar aparecendo a voz da Rudiele. Mas o fato de você estar narrando... Ó, acomodei bem ele. E agora eu vou fotoativar, que esse material é fotopolimerizável. 40 segundos é o suficiente. Então, eu fiz um forro de hidróxido de cálcio e uma base. Deixei de 1 a 2 milímetros de material. Isso aqui é para você fazer, por exemplo, uma restauração mista em resina composta. Então, cavidade muito profunda, fiz um forro. Depois fiz uma base com ionômero de vidro para proteger o complexo dentino pulpar e funciona como uma dentina terciária. E aí depois disso aqui eu vou tratar esse dente e fazer uma resina composta, que vai ser outra etapa do laboratório, mas nesse primeiro momento a gente vai fazer só forro e base nesse dente. No outro dente a gente vai fazer o forro que a gente já fez e vamos fazer uma restauração direta com ionômero de vidro. Eu vou mostrar um outro tipo do ionômero de vidro que a gente tem, que também é fotopolimerizável. E aí, ó, a base tá pronta, tá bem? Ele é fotopolimerizável, só que ele é o pré-capsulado. Você não precisa manipular e colocar na Centrix. Esse aqui é um outro tipo de ionômero, ó. Ele vem pré-capsulado, também ele é fotoativado e ele vem em cápsula, já pronta a proporção, tanto do pó quanto do líquido. Então, você não precisa se preocupar nem ler a bula, tá? E aí, a gente vai colocar ele no amalgamador. A gente abre, olha, ele tem a cor dele, A2. A gente abre ele. Aí, tá vendo que tem um lacrezinho aqui? Esse lacre tem que ser apertado para ele romper um invólucro que tem aqui no meio, como se fosse uma barreira. Então, a gente aperta ele. E ele já vem com a ponta Centrix, a ponta aplicadora. Colocamos ele lá no amalgamador. Esse daqui em 4 segundos, que ele é bem rapidinho. Parou. Eu já pego ele e coloco no aplicador, como se fosse a seringa Centrix, ó. Encaixa ele e aperta. 1, 2 vezes, e agora ele vai sair lá na cavidade. Lá na cavidade, colocando sempre a ponta bem lá no fundo, é como se você tivesse preencher com a seringa Centrix. Pode ser com o ionômero convencional ou com o ionômero fotopolimerizável. Quando a gente vai fechar ele para uma restauração provisória, a gente tem que vedar até o fundo, como a gente fez com o óxido de zinco, ó. Coloquei ele lá
E aí a gente vai só dar uma adaptada. E depois não mexe mais no ionômero, ok? Espera ele gelificar, quando é o convencional. E a gente aguarda de 4 a 10 minutos, vai depender do tipo do ionômero. E depois a gente tem que proteger, a gente vai proteger os dois, tá? Esse aqui, como ele é fotopolimerizável, eu posso colocar ele de uma vez só. Ele começa a cura através da luz e finaliza quimicamente. Qual é a vantagem desse ionômero? Ele é mais prático, é mais rápido, né? Você não tem que se preocupar com a proporção, ele já vem pré-capsulado da fábrica. E, ao mesmo tempo, esse ionômero de vidro, você acabou de fotopolimerizar, ele já endureceu. Você não precisa se preocupar e ficar esperando 10 minutos, paciente de boca aberta, com isolamento, tá bom? Aqui, nesse caso, ele já faz a restauração de uma vez só. Vai terminar 40 segundos. E aí, agora a gente vai proteger o ionômero, porque mesmo esse com resina, ó, ele perdeu o brilho superficial. Ele começa a perder a água para o ambiente ou absorver a água do ambiente. Quando a gente perde a água, é cinérese, ou quando você absorve a água do ambiente, é embebição. Então, a gente vai proteger esses ionômeros com um adesivo. Esse, no caso, é um adesivo que ele é bond e primer. Na verdade, esse aqui é primer e bond ao mesmo tempo, tanto faz. Mas tem que ser um adesivo que a gente vai proteger ele. Vai fazer uma fina camada. Vamos colocar... Vamos pegar outro microbrush, que esse aqui eu usei com o líquido do ionômero para não contaminar o adesivo. E a gente vai proteger a nossa restauração de ionômero de vidro. Ó, faz uma camadinha fina, não é para empoçar. Estica bem ele, ó. Não precisa deixar muito. Com o próprio microbrush você alisa como se você estivesse passando um verniz, né? E aí você vai fotoativar por 20 segundos. E a sua restauração tá pronta. É lógico que isso na boca, a gente depois que usou e fotoativou, antes de colocar o adesivo, a gente pede o paciente para fazer um registro oclusal. A gente morde, bota um carbono. Se tiver alto, a gente desgasta e aí sim seca e depois coloca o adesivo. E a restauração fica finalizada assim, tá? Ó, com brilho. E aqui a gente vai fazer também, só que esse a gente vai fazer numa outra etapa, onde eu vou botar o ácido, vou preparar o dente ainda para receber a resina, tá? Mas como a gente não vai fazer nesse primeiro momento, a gente vai aprender a proteger ele também, tá? Então a gente vai colocar também o adesivo. Não importa se o ionômero ele é convencional ou resinoso, a gente vai sempre proteger ele com adesivo no final, tá? Só que quando a gente faz a base, a gente protege, coloca esse adesivo depois de fazer o condicionamento ácido, tá? Mas vocês vão aprender lá na aula de resina. Nesse primeiro momento, a gente vai só treinar, fez ionômero, protege, tá bom? 20 segundos, fotopolimerizei e essa vai ser a atividade de hoje, tá? Uma restauração provisória de ionômero de vidro e um forramento e base com o próprio ionômero de vidro, tá bem? Que serve para uma restauração definitiva de resina ou ainda uma restauração definitiva com amálgama de prata. Serve para as duas coisas. Chega bem pertinho para ver se você consegue dar um zoom. Foi? Uhum. Perfeito. Agora, então, a gente vai usar um ionômero de forro liner, tá? Que é o F para forramento. Vamos misturar o pó. Tá. Isso. Fazer aqui na tampinha, mostra, ó, uma medida do pó para 2 gotas. E a gente vai fazer base, eu vou fazer 2 medidas pra gente poder colocar na Centrix, tá? Então, 2 medidas de pó para 4 gotas nesse caso, vai depender do seu ionômero, tá?
2. O líquido, a primeira gota a gente pode dispensar, porque geralmente ela vem com ar. E aí a gente vai colocar 1, 2, 3, 4 gotas, porque são 2 medidas de pó. Então a técnica é dividir ao meio, uma metade numa primeira vez, e a gente vai aglutinando para incorporar o pó líquido. Por isso que o movimento é devagar, não é com muita força, numa porção menor da placa, tá? Ó. E a gente vai levando a segunda medida depois, até incorporar todo o pó líquido, ok? Não deixa ele espalhar todo pela placa, não. E agora a gente fez uma medida boa de forramento, ó, que ele tá, ó, fluido, puxou o fio, e a gente vai colocar ele na ponta Centrix. Essa daqui é uma ponta bem profundinha que a gente usa quando ele é mais forro, pra botar lá no fundo, tá? Mas a gente vai usar a ponta C aí no caso de vocês hoje. Isso é uma maneira de colocar, que eu gosto muito. Ou então você pode pegar ele da placa e colocar direto na ponta, tá? Deixa a pontinha lá, encaixa, tira o excesso, abre a ponta Centrix, encaixa a ponta lá na Centrix, fecha o êmbolo. E esse daqui, ó, tem o recurso de você movimentar essa pontinha. E aí a gente vai apertando e leva lá de baixo e vai fazer só uma base. Não vai cobrir ele todo, certo? Só um forro com forro não, uma base com aproximadamente 1 milímetro de espessura. Não precisa ser muito, tem que deixar uns 2 milímetros residual da parede, né, do preparo cavitário, para receber o material restaurador. E aí agora a gente vai esperar ele perder o brilho, que é quando ele toma presa, né, em torno de 10 minutos. E aí depois a gente vai fazer o preparo do dente, condicionamento ácido, adesivo e fazer resina composta, tá bem? Então essa é a atividade de forro e uma base com ionômero de vidro. Aí sim a gente vai usar o adesivo e fotopolimerizar para proteger o próprio ionômero de vidro.